O Monteiro Lobato foi considerado um escritor que usava terminologias que não eram muito adequadas. Porque ele tinha, inclusive, essa questão das pautas negras. Porque tinha... quem leu o Monteiro Lobato sabe. Então, a neta dele, ela tentou... não vou dizer reescrever, mas adequar melhor os livros do Monteiro Lobato para as políticas atuais. E aí eu pergunto para vocês, como educadores, como vocês veem essa questão aí da literatura, de você pegar um livro que é considerado um clássico, mas que ele não está muito adequado para alguns grupos atualmente. Aí você faz uma releitura ou reescrita desses livros. Como vocês veem essas atitudes, essa questão? Essa questão é complexíssima. Então, por isso que a gente está perguntando. E às vezes você quer querer olhar de olho e pegar o anterior e fazer simplesmente num contexto lá, quando ele escreveu. Outro dia eu vi o pessoal criticando o Euclides da Cunha de uma maneira do movimento negro, né? Estava homenagem ao Clóvis Moura recentemente. Clóvis Moura está com o Euclides nessa questão tal. Eu fiquei assim, o Monteiro Lobato, inclusive, quando Livros Negros, ele publicou aqui na cidade de São Carlos, porque ele era amigo mais ou menos amigo do Renato Kell. Renato Kell foi o grande nome do eugenismo no Brasil. Ele era farmacêutico, médico e foi o grande teórico, foi da Academia de Farmácia, da Medicina também. E é ele, em cima dele, que você tem, talvez ele seja o grande nome quando você fala de eugenia aqui no Brasil. Né? Então você tem contextos de época que não dá para você simplesmente pega agora, tá assim, vê aquilo lá, é racista, não é racista ou tal. Mas às vezes aquele momento, né, traço, a sociedade está se mexendo, está morrendo, e são coisas que vão avançando. Para mim, o maior, entre aspas, o primeiro grande sociólogo do Brasil é o Euclides da Cunha. Fica lá o Joaquim Nabuco também, ali na beira e tal, é o Euclides da Cunha. Né? Aí você vai pegar, aí você tem certas personalidades que nem o Monteiro Lobato, né? Ele tá se percebe ele, o Graciliano Ramos e outro assim, o próprio Euclides, né? Tem aquela formação anterior, patriarcal e outras coisas que sem querer você nem fala assim, de repente solta uma palavra que hoje vira racismo. Né? Então é um negócio eu acho complexíssimo e complexo também. Monteiro Lobato, eu acho o Monteiro Lobato a priori um grande avanço. Agora, essa sensibilidade, se você falar hoje, não, ele colocou, um dado que hoje você falaria, mas pro que teve da época, Ouro Preto, essa semana está na exposição lá do Bernardo Guimarães. São épocas distintas, né? Bernardo Guimarães, ele é de Ouro Preto. Né, de Antônio Pereira, lá de Antônio Preto, tá lá na exposição, lá, né? Ele escreveu Escrava Isaura. Ele fez talvez os primeiros para poder. Ele teve que usar ela, entre aspas, meio branca e tal, porque você não conseguia nem passar em absolutamente nada. Agora falar. E o cara era abolicionista, né? E era abolicionista. Então o senhor vê essa questão não vê positiva essa questão da eu acho que tem que tomar muito cuidado de você pegar uma obra. Tal, e simplesmente fazer uma leitura assim, entre aspas, linear, sem estar devidamente amparado com toda uma visão sobre o contexto de época. Às vezes o que ontem, né, tem uma letra, acho que do Bob Dylan, né, o que ontem era concreto, hoje é pó. Muda. Tem uma frase também do que tudo que é de solo se desmancha. O que era concreto ontem, hoje é poeira. E muda, né? Então o ser humano tem que inventar essas mudanças, né? O que você acha, Luciano? É complexo, sim. Não é tão simples arriscar que emitir uma opinião sobre isso, né? Mas assim, o que eu vou dizer, assim, numa perspectiva, a linguagem, ela é viva, né? Ela é um instrumento de socialização, né? A gente desenvolve e aprimora a linguagem para a gente se socializar, conviver melhor, se entender melhor e sobreviver, né? Ele é um instrumento muito sofisticado de socialização, né? Então, é fato que cada obra foi escrita no seu tempo, no seu contexto, e isso, na minha leitura, precisa ser entendido no momento que vai se estabelecer uma crítica sobre essa obra, né? Colocando todos esses elementos. Ao mesmo tempo, também acho que nós evoluímos, nós melhoramos, nós aperfeiçoamos o nosso modo de conviver, de entender os fenômenos, as estruturas sociais mudaram, felizmente, então nós precisamos de outra matriz conceitual para conseguir falar desta nova realidade que
parece ter melhorado em alguns aspectos. Mais ou menos seria assim, pelo que eu entendi. Não, eu te interrompi. Vamos lá, não? Pode falar. Seria assim a sua resposta. Eu acho que, não sei você, naquela época isso era uma coisa que não era praticamente mais ou menos natural. É diferente de hoje em dia eu pegar uma caneta, um texto e começar a escrever daquela mesma forma. É mais ou menos isso que você quer dizer ou não? O sentido. Tipo, eu acho que é isso. Teve acho que o Marco foi brilhante aqui nos exemplos que trouxe, né? Nessa necessidade da gente entender aquele tempo histórico e as estruturas sociais que estavam colocadas no momento daquela escrita, daquela produção literária, etc., né? E que, felizmente, muitas dessas estruturas foram superadas, né? Então, não faz mais sentido usarmos aquelas expressões de forma alguma, mas não só pela questão do léxico, mas sim porque elas também não são mais representativas da nossa realidade. A nossa realidade mudou e a nossa linguagem também mudou. E ela deve mudar. Agora, se por exemplo, a neta de Monteiro Lobato está se dispondo a fazer esse movimento, me parece um movimento legítimo nesse sentido de estar tomando esse cuidado, de querer trazer talvez para um jovem que hoje pode se sentir talvez não representado nessa leitura dessa obra do modo como ela foi escrita naquele tempo, não faz ainda talvez esse deslocamento histórico, mas vai conseguir talvez acessar o Monteiro Lobato traduzido? Não sei, precisaríamos olhar com mais cuidado tudo isso, né? Mas o que eu quero dizer é que eu entendo particularmente que a língua, ela tem uma fala da Grada Quilomba também em Memórias da Plantação, que ela fala que nós às vezes precisamos sim criar outras linguagens para a gente voltar a se encontrar dentro da nossa condição humana. Porque sim, existem expressões que nos distanciam, que nos hierarquizam, né? Então, cuidar da linguagem é um cuidar da nossa sociedade. Né? A língua é muito importante. Ela é muito importante. Então, eu acho que são movimentos sérios, muito sérios, né? Eles não são levianos, a gente está brincando aqui. Eu acho que eles são sérios porque, mais uma vez, né, como a leitura e a leitura da literatura, ela gera um acesso íntimo muito sério, né? Ela é disparadora de processos cognitivos, de sentimentos que são muito sérios. Então, cuidar dessa linguagem também eu considero importante, né? Considero importante. Mas assim, não estou fazendo um juízo de valor se a obra antiga era melhor ou agora que eu acho que tudo muda e a linguagem está dentro da sua dinâmica, né? A cada 3 meses a gente tem gente que gosta muito na ciência da informação de construir vocabulários controlados para a gente mediar os sistemas de informação. Isso, vou entrar nessa pergunta agora, que é muito importante. Então a gente vê que o controle escapa, né? Muitas vezes. Uma coisa importante nisso é assim, um texto fora do contexto causa um pretexto. Isso eu estudei exegese e é o básico, né? Porque se você vai ler o Monteiro Lobato e não se contextualiza na época que ele viveu, você vai achar um absurdo. Você pega... Outros autores. Você pega... É um exemplo. Tipo Anísio hoje. Muita coisa não passaria. Não, pega a Bíblia, né? Foi proposta que é a criminalização de músicas que fazem apologia à violência e às drogas. Aí teve um movimento na cultura, aqui em São Carlos, no grupo da cultura, que queria que essa lei não fosse aprovada, porque ela considerava que tinha alguns músicos que em suas letras estavam sendo barrados pela essa lei. E a lei chamada Lei Anti-Oruan. E aí, o que acontece? Aí uma das umas cantoras da cidade, que é negra, ela fez uma música. Ela usou essa música como protesto contra essa pecha. Mas aí, se você não quiser comentar, você não comenta. Vai depender. Se for uma linguagem que ela vai usar no show, etc., arte. Porque você fala que você tem uma especificação na área da linguagem, né? Agora, não sei se de repente dentro de uma sala de aula, dentro de um projeto pedagógico, de uma escola, isso cabe, isso não cabe, eu realmente não tenho autonomia para poder Depois eu prefiro que você não falar. Vamos.
Nega MC na voz, diretamente da cidade de São Carlos. 4P, poder para o povo preto. Se liga. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Branco vai no banco da frente, preto fundo do camburão. A bala perdida me achou, e ó que eu tava escondido. E como morto não fala, me taxaram como bandido. Empregada sai com a cadela, a madame fazendo as patas. Miguel cai do 9º andar, 20 mil e tá livre, a branca que mata. Sou preto mesmo e me orgulho, pra mim pardo é só papel. Polícia pra mim é entulho, entendo um bagulho, eles nunca são réu. Jennifer morta na porta de casa, sonhava com basquete e piscina. Mas um anjo que criou asas e precocemente foi morar lá em cima. Agatha Félix, só 8 anos, pretendia ser veterinária. Atingida no ódio do porco, essa raça maldita, mesquinha, ordinária. O rio continua bonito, né? É você que pensa, vejo meu povo pobre sofrido morrendo aos monte vermes sem sentença. Presidente, então nem se fala, envolvido até o pescoço, fazendo churrasco com picanha, enquanto pra nós o que sobra é osso. Poder para o povo preto, poder para a periferia. Uns dizem que é vitimismo, outros citam melancolia. Eu digo que é revolta, o formigueiro tá atiçado. Como já dizia o Sabota, o enxame cansou de ser injustiçado. Vai ter preto subindo na vida, melhor tu ir se acostumando. Conquistando diploma em carreira, sentar na biqueira ou meter no cano. Por justiça eu tenho uma tara, no Brasil essa fita é um porre. Preto em carrão é traficante, mas quem vê cara nunca vai ver corre. A branca chorando que na pandemia, tadinha nem pode ir pra academia. E lá na favela, sem saneamento, povo sofrendo com disenteria. Aposto que após esse verso vai surgir um zoque otário, falando em racismo reverso, batendo eles até virar o contrário. Correndo contra o tempo estou, não sei se é um dia menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho pra não olhar pra trás. Correndo contra o tempo eu estou, não sei se é um dia a menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho pra não olhar pra trás, porra. Correndo contra o tempo estou, não sei se é um dia a menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho pra não olhar pra trás. Correndo contra o tempo eu estou, não sei se é um dia a menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho pra não olhar pra trás, porra. A menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho pra não olhar pra trás, porra. Bom, pode tirar aí. Então, o Luciana, o Marco Bala, essa cantora se chama Nega MC. Virei fã dela. E eu gostaria de saber da sua opinião da parte da linguagem. O que discorre um pouquinho sobre o que ela falou. E já respondo para mim, vocês aqui, se isso proibir essa música. Proibir não. Não é uma censura, ou isso, ou essa da música dela entraria como uma agressão verbal? Como da linguagem você vê esse ponto de vista? Qual a sua opinião? Que pergunta complexa, Antônio. Não, então eu vou emitir uma opinião, né? Ela usou a arte para expressar um conjunto de fenômenos, né, que atravessam a nossa sociedade. Talvez ela tenha usado uma linguagem que não é tão palatável para a maioria, mas ela precisou recorrer a esse recurso para trazer como essas feridas abertas, né? Ela trouxe muitos elementos, falou de feminicídio, falou de machismo, falou de racismo, né? Tá tudo aí colocado nessa letra de música. Então, eu acho que nós temos que tomar muitos cuidados, sim, com o que é essa censura, né? E a censura sobre a linguagem. Não estou defendendo que podemos falar o que queremos, quando queremos, a qualquer momento, né? Tudo depende do contexto. Tudo... Não está defendendo. Não, eu não acho que, né? A gente está aqui dentro de uma conduta de comunicação. Nós estamos aqui nos respeitando, claro, filtrando, a gente sabe que está sendo filmado, tem todo, né, todo um contexto, né, que a gente fala, uma situação ideal de fala, que está sendo acionada aqui para a gente conseguir se entender, para a gente não sempre estar em conflito, né, e a língua é esse fenômeno que nos permite nos reconhecermos uns nos outros, né, a partir do que a gente fala, do compartilhamento das nossas ideias, daquilo que a gente escreve, que a gente vai estar dando vazão para aquilo que a gente é também, para que o outro nos conheça, né? E a arte, eu tenho sérias restrições à arte, porque ela é uma das poucas válvulas ainda que nós temos para alguns grupos poderem se expressar, né? Então, não
estou aqui fazendo a defesa de uma linguagem agressiva que violente o próximo, não é isso. Mas eu acho que a gente só tem que tomar alguns cuidados, né? Porque às vezes o tom, o teor do que é dito, às vezes são coisas que precisam ser ditas. Elas podem ser ditas de outras maneiras, né? Mas a arte nos dá um pouco mais de liberdade, né? De repente, se a Nega MC vai para uma pauta, quer escrever um texto, talvez ela receba algumas censuras mesmo, esse trabalho dela possa não avançar, ao passo que talvez a arte, né, viabilize isso. Então, como te disse, eu não tenho conhecimento da PL que você mencionou, 2020, vou tentar me informar, e nem de como está a tramitação dessa lei aqui em São Carlos, tá? Então, estou aqui fazendo um posicionamento político em relação não é a questão, é um posicionamento da linguagem. Eu penso que pela perspectiva da linguagem... Se ela é agressiva ou se ela... Então, isso vai depender de quem escuta, também do contexto de vida, das formas com que essa pessoa foi orientada a pensar as relações de gênero, de raça, né? Então, a mim não me feriu. Nada do que ela disse. Nada. E censura para você, nenhuma forma de censura é válida? Não, vamos pensar, porque a censura também, historicamente, ela já mudou, né? Censura que eu falo é que a gente tá falando aqui desse assunto. Porque não vamos entrar em agora esse assunto de STF. Mas a palavra censura também, porque... acho que nesse momento a gente tem que usar ela com muita cautela. Né? Porque é isso, hoje ela está com uma possibilidade de significação que ela está um pouco distorcida, inclusive, né? A gente está vulgarizando uma palavra que é perigosíssima, né? Você está falando hoje em dia, né? Eu estou falando hoje em dia, a palavra, não só na política, nas próprias redes sociais, enfim, é uma palavra que ela está caindo na minha leitura, né? Num esvaziamento ou num conjunto de construção de sentidos e significados que é difícil a gente rotular, né? Vamos censurar, não vamos censurar. Eu acho que também é algo que a gente precisa refletir, tem que refletir, né? Agora, eu preciso ver, talvez, melhor, sinto não ter feito a leitura, não estar por dentro dessa PL, mas eu acho que são pautas que, se elas estão vigentes, a gente tem que entender e tem que ajudar a pensar junto, né? Mas eu, particularmente, estão dando uma opinião. Eu não me senti agredida por essa música, pela MC Nega. Eu, inclusive, reconheci muitas verdades na fala dela. Eu, a partir do meu modo de vida, do meu histórico, das minhas concepções que acredito, eu não. Eu acho que... ela respondeu tá aqui bom? a Luciana. E você, Marco? O que você achou? Eu também escrevo, né? acha? Tento colocar qual a leitura que eu tenho das coisas, né? Agora, você vê, você vai pegar a comunidade... Né, onde ela desenvolve a arte dela, esse tipo de coisa, eu acho que às vezes e na letra, o vigor que ela coloca na letra, você pega aqui em São Carlos de 1887, vai lá pegar um inventário de 1887, um pouquinho antes de 13 de maio. O que tem? Aí você encontra, né, tá lá o inventário, bens móveis, né? Bens imóveis. Então tem fazenda, tem isso aqui, tal, tem outro lá, tem café, tanto pelo assim. Às vezes tem bens semoventes. E às vezes você encontra lá, tem tantas vacas, tantos bois, tanto isso aqui, e às vezes tem o nome dos escravos, assim, colocado como bens semoventes. Eu vi. Então, isso aí não é brincadeira. Eles não eram nem donos do corpo, vamos dizer assim. Então você está dizendo aqui que de repente, você tem 300, a escravidão no Brasil é uma mancha no mundo, né? Mas aqui no Brasil em particular, que a gente foi intensa a coisa, eu deixo essas coisas como explode. Acho que você tem um poeta, acho que é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos escreveu um poema. Ele fala bastante... É o mesmo nível que isso aí, eu acho. Do Augusto dos Anjos? Você compara com o Augusto dos Anjos. Escarra na boca que te beija. Não, ele não falando da questão da escravidão. A mão que te apaga. Falando da escravidão, né? Então, eu particularmente, eu que gosto de escrever, né? Eu acho que nem foi falar aquele questão de liberdade de expressão, de censura, né? Nós estamos num contexto muito perdido para essa coisa até se diluir, esse tipo de coisa. Mas no fundo, eu sinto que você tem os 300 anos de escravidão no Brasil, é incutido aí por trás da composição. Tá. Agora vamos só para as duas perguntas finais, que são rapidinhas. Agora, uma pergunta interessante, uma das últimas perguntas aqui, as rapidinhas. Ô, Luciana, cite
Não, já emendo de uma forma direta. Paulo Freire ou Florestan Fernandes? Preciso escolher? Sim. Ah, não vou escolher. Não deixa falar de ambos os dois? Ambos os dois, né? São... Vamos lá. UFSCar ou Edinburgh University? Não conheço Edinburgh University. Na Escócia. Fico com a minha UFSCar. Universidade de Charles Darwin. Vamos lá. UFSCar, então. UFSCar. Essa pergunta aqui é... Escolas cívico-militares. Não, essas escolas cívico-militares eu passei antes. São perguntas lúdicas, viu? Não tô achando, não. Não? Vamos lá. Escolas cívicos militares. Não acho nada lúdico. Não, as rapidinhas. Tá bom. Rapidinhas. Aqui qual que seria? Freud, Lacan ou Artaud? Eu precisaria ter sido terapeutizada para responder essas perguntas? Acho que deveria. Eu gosto mais do Jung. Do Jung? Eu também gosto do Jung. Mas enfim. E agora o Marco Bala. E aí? Paulo Freire ou Florestan Fernandes? Aquela coisa, ambos dois. E eu tive a sorte de ver os dois em São Carlos. O Paulo Freire, uma vez que ele veio aqui na Federal, e o Florestan Fernandes quando ele veio dar uma palestra aqui no Carrasco. Ambos os dois. Ambos os dois. Aqui Freud, Lacan ou Artaud? O Artaud é mais artista. Então o artista tem aquelas coisas, às vezes ele expressa na arte coisa que ultrapassa ele. De repente ele nem vai perceber depois que ele fez um negócio que às vezes nem passava pela cabeça dele, ou criou outras dimensões. Né? Agora Freud. E caberia Anísio da Silveira aí também. Anísio da Silveira. Anísio da Silveira, eu tenho um livro meu que eu cito a Anísio da Silveira. Ela foi Yang, né? Porque ela educou pessoas com esquizofrenia e ela falava de uma forma muito aberta com esses pacientes. Principalmente na área da linguagem. Anísio da Silveira foi uma boa... E a pintura, né? Sobretudo, né? Sim, com certeza. Bom, então pessoal, agora vamos o recado da população. O que você, Luciana, o Marco Bala, passa para o pessoal aí que assistiu o nosso programa e que ouviu os comentários de vocês? Que mensagens você, como educadora, como professora, quer passar para as pessoas que nos assistem? Primeiro a Luciana, depois o Marco Bala. Olha... Difícil também ocupar esse lugar de mensageira da verdade de forma alguma, né? Mas eu ainda insisto em acreditar muito na educação mesmo, né? Eu sei que talvez analisando no processo histórico a gente possa identificar algumas fragilidades em relação à formação, em relação às estruturas de avaliação da qualidade desse ensino, né? Talvez a gente tenha tido sim alguns prejuízos, mas nós tivemos muitos ganhos nos últimos tempos em relação ao acesso, né, mais diversificado ao ensino superior, por exemplo. Então, eu convidaria a juventude a não desistir da educação, a não desistir da sua busca pelo ensino superior de qualidade, né, a acreditar que estudar, também trabalhar, sem dúvida, ainda é um caminho de libertação e de emancipação, né? Então, acho que talvez deixaria essa mensagem aí, para não abandonarmos a educação, o estudo, a leitura, porque isso nos fortalece, né? Não abandonar a educação e o estudo, né? Quem não estuda, fica burro, tô brincando. Vamos lá. E o professor Marco Bala? Você já falou a essência, né? Só que, você destaca São Carlos, né? Você pega, o programa começa eventualmente a estar na internet, esse tipo de coisa. De repente alguém lá em Pequim, ou lá em Edimburgo, ou lá em Buenos Aires vai ter acesso com isso. Mas aqui em São Carlos, você vê, né? Nós somos uma cidade incrível, 3 universidades. 3 universidades. Né? Você tem um SESC que desenvolve um trabalho. É a capital da cultura e da tecnologia, dizem, né? Você vê essa cidade, aqui não era nem vila ainda, que virou vila em 1865, mas em 1858 já criaram escola aqui. Os italianos, quando se implantaram aqui, em 1902, mas em 1903 começou já, né? A escola da Dante Alighieri, tinha lá turma masculina, feminino, tal. Então tem uma espécie de, entre aspas, vocação, né? Questão de educação, cultura, etapa 4, né?
Então acho que essa, né? Quem é de São Carlos tem uma fortuna fantástica na mão, que é a nossa cidade. Na parte cultural, o contexto cultural da cidade. Educacional, né? Bom, pessoal, então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente não trouxe as canequinhas aqui hoje para brindar, mas de qualquer forma, estamos aí e é nóis. É nóis, obrigada aí. Um X. X.